Cris Ramos, centroavante, chegou. A gente já tem aqui, ó, cadê? As imagenzinhas. Igor Jesus foi embora, o Botafogo já não dorme no ponto, já trouxe. Vocês conhecem? Estão acostumados a ver? Eu só conheço de nome, assim, porque, embora eu goste muito de futebol europeu... Jogava no Cádiz. Eu não assisti os jogos do Cádiz, infelizmente. Segundinho da Espanha, se tu visse também, tu tava de sacanagem. Pois é, não, felizmente eu tenho outras coisas interessantes a fazer. Mas, pelas características, pelo que a gente vê, é um cara mais semelhante ao Arthur Cabral, mais centroavantão. Não é aquele atacante que sai tanto da área para buscar o jogo. É um cara mais finalizador, alto, isso é interessante também para a bola aérea. Eu acho que é válido. É válido porque o Botafogo precisa de jogadores nessa posição. Vamos lembrar que trouxe o Mastriani no início do ano, mas o Mastriani não conseguiu jogar, não deu liga. Então, você ter o Arthur Cabral, você precisa ter um cara ali para substituí-lo. E eu acho que o Cris Ramos, embora jogasse na segunda divisão da Espanha, ele pode ser esse cara sim. Vamos esperar para ver. Quero avaliá-lo no Botafogo para saber de fato o que ele pode entregar. Eu conheço um pouco do Cris Ramos. Ele, como o Flavinho falou, ele é grandão, mas tem mais mobilidade que o Arthur, tem mais velocidade, consegue se mexer melhor entre as linhas, atacar melhor os espaços do que o Arthur. Diferente, né, do que é o Botafogo. O Botafogo é um time que costuma propor o jogo, costuma amassar os seus adversários. Lá no Cádiz, ele conseguia fazer bem essas transições ofensivas e defensivas, marcar bem e atacar os espaços. Pode ser um belo substituto para o Arthur, é óbvio, né? Tem que jogar, né? Tem que fazer as coisas acontecerem no campo, mas dentro de características, se o Ancelottizinho, né? Como é que é o nome dele? David. O Ancelottizinho é ruim de falar, né, GV? Ancelottinho, é mais fofo. Ancelottinho, então vou chamar de Ancelottinho agora. O Ancelottinho pode mudar a característica do seu centroavante, do seu ataque, trocando um pelo outro. Haja visto que o Arthur é um cara que faz muito bem a parede, forte fisicamente, muito bom na bola aérea, coisa que o Cris também é, mas com mais mobilidade ofensiva e ataque aos espaços. Números na tela. A gente tem ainda 2 minutinhos aqui. Olha lá. Bom reforço. Cris Ramos pelo Cádiz na temporada 24-25. 38 jogos, 10 gols, 1 assistência. É difícil a gente falar alguma contratação do Botafogo. Foi errado. Porque todo mundo que o Botafogo contrata funciona. Pegou o Igor Jesus de graça, o moleque veio e arrebentou na Libertadores. Luiz Henrique não estava tão bem no Bet, veio e arrebentou na Libertadores e no Brasileiro. Luiz, aí, garoto. E deve ter sido barato também, né, GV? Tem isso, né? Não deve ter sido um jogador tão caro por estar na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Porque João Textor tem dinheiro pra caramba. Bom, falou de João Textor, piscou a luz, tá? Ele tem uma proteção aí. Porque é melhor piscar mesmo, porque a situação dele com a Eagle, o negócio pode azedar, hein? Atenção. Melhor piscar mesmo. Melhor piscar, ficar quente. Liga o alerta, né, moleque? Porque a partir do momento que desligou a luz, irmão, desespero. Por isso que ele não quer ir embora, cara. Não quer ir embora, ele se diverte aqui, ele gosta. Tarta, avisa pro Pedrosa que agora chegou o assunto Copa do Brasil, que eu tô sem falar com ele nessa parte. Olha aí, Pedrosa. Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Ainda bem que ela pediu pra você, porque tem gente que não pode nem falar de Copa do Brasil. Eu tô fora, mano. Toma! Já foi, né? Danadinho ele, né, Tarta? Ele não é danadinho? Olha aí, ó. Ontem rolou na CBF o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter clássico carioca. Ai, meu Deus, tanto tipo... Sério, Pedrosa? Sério? O Flavinic foi conferir, conta pra gente. Fala, Flavinho. Os 8 times em disputa conheceram o caminho para chegar à grande final da Copa do Brasil, que virou uma espécie de Copa dos Clássicos. O sorteio promoveu 2 clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. Maior campeão da competição com 6 títulos, o Cruzeiro encara o grande rival Atlético Mineiro. E teremos também o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. É um clássico, eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante de assistir. E tivemos agora um jogo recente com o Botafogo, que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Na verdade é uma partida dificílima, é um adversário que vem num trabalho com o Diniz sempre monta times muito competitivos, com muita eficiência, com muita imprevisibilidade, e a gente vai trabalhar o máximo para que a gente consiga identificar as imprevisibilidades do adversário e consiga sair com resultado positivo.
clássico é sempre bom, né? É sempre bom pro dirigente, é sempre bom pros jogadores, bom pra torcida. É uma motivação maior pra todos nós, né? O Botafogo vai decidir o confronto em casa. Os dirigentes ainda vão debater a possibilidade dos jogos serem no Maracanã. Obviamente que a gente vai sentar, né? A gente tem que entregar um bom clássico pro jogo e, obviamente, com a segurança necessária. Amanhã a gente vai depender dos órgãos da CBF que eles ajudem para essa consolidação. O objetivo vai ser claramente jogar em São Januário, ok? É esse o objetivo do Vasco, mas não posso estender. Outro representante carioca, o Fluminense vai enfrentar o Bahia e decide o duelo diante da torcida. É muito importante, o Fluminense tem um retrospecto muito bom no Maracanã, acima de 50 mil pessoas. A gente viu o que a gente fez nos últimos anos, enfim, na Libertadores, a gente é muito forte em casa, então conta com o apoio da torcida para a gente fazer esse segundo jogo e vamos buscar essa vaga. Caso o Fluminense avance, encara Vasco ou Botafogo em um novo clássico carioca na semifinal. Corinthians e Atlético Paranaense completam os confrontos das quartas. As partidas serão no próximo dia 27 e em 11 de outubro. Quem passar de fase leva um prêmio de quase 10 milhões de reais. Muito bem, para deixar bem claro aqui, a dúvida em relação ao confronto do Vasco e Botafogo é em São Januário, não é no Newton Santos. Eu vi uma galera... Não tem dúvida, mas não, mas eu digo, o pessoal tava falando, é dúvida... Não. Sim. O Newton Santos é a casa do Botafogo, tá tudo certo. Sim. A dúvida era, na hora da sonora ali, a dúvida era São Januário, não é isso, Sim, Lucas Pedrosa? É porque parecia que o diretor de futebol do Botafogo tinha tido alguma dúvida sobre o primeiro jogo. Não tem dúvida, o jogo vai ser em São Januário, sem dúvida alguma. Eu acho que se não for, é uma loucura da diretoria do Vasco. Tem Mas que já tá confirmado? Já tá confirmado. Os jogadores querem jogar em São Januário, o Vasco quer jogar em São Januário. Lembrando, o único clássico que o Vasco pode fazer dentro de São Januário é contra o Botafogo. Então não faria sentido algum o Vasco mudar essa partida, seria uma loucura completa. Então, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo no Newton Santos. É isso Lucas Pedrosa? Perfeito. Muito bem. E aí, pra quem não entende... pode jogar com o Botafogo em São Januário porque as torcidas elas são amistosas, digamos assim, elas não têm uma tem coisa, rivalidade, briga. Não é truculento, né? A briga. rivalidade não é truculenta. A rivalidade obviamente existe, mas é uma rivalidade mais saudável, posso falar assim? É como todas deveriam ser, né? Exato. A verdade é essa, como todas deveriam ser, onde as pessoas conseguem conviver como pessoas num ambiente que a gente tá ali só para assistir um jogo de futebol. Mas a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível isso. Posso tirar uma dúvida rápida? Rapidinho. Se for em São Januário é 10%, 90%, como é que vai ser? No caso é 5,90. Tá. Porque São Januário só aí contém provavelmente 5%. no Newton Santos é a mesma coisa. Aí depende também das diretorias. Às vezes por uma questão... A diretoria do Vasco e do Botafogo são bem tranquilos, assim, entre si. Eu não sei o que a diretoria do Botafogo optaria. Até porque 10% no Newton Santos, a renda seria para o próprio Botafogo. Então... A gente vai seguir falando de Libertadores. Agora vamos falar do Botafogo. O Botafogo só joga amanhã. Vai receber a LDU de Quito. O jogo vai ser no Newton Santos e a gente vai pra lá. Vamos trazer Camila Barbieri pra trazer mais informações de como o Botafogo tá se preparando pra esse jogo, minha amiga. Tá no calor também, né? Você e o Matheus aí. Ê, delícia! Traga informações aí da movimentação, busca por ingressos e como Ancelotinho vai montar o time para esse primeiro desafio das oitavas, minha amiga. Ei, Joana, tudo bom? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Taon. Pois é, né, amiga? Voltou o calor ao Rio de Janeiro, finalmente aquele sol de inverno que dá aquela ardidinha, sabe? Mas não vamos reclamar não, né? Tá gostoso desse jeito. Pois é, tô aqui no Newton Santos, que vai ser o palco da partida de amanhã. Botafogo LDU, às 7 horas da noite, pelas oitavas de final, então, da Copa Libertadores. Esse vai ser um confronto que já aconteceu no ano passado, só que na fase de grupos, viu? Os dois times se enfrentaram, teve uma vitória lá no Equador, lá em Quito, e depois uma vitória do Botafogo aqui. Então tem esse reencontro, tem também o reencontro com o Thiago Nunes, que treinou o Botafogo no final de 2023, ali por novembro, até fevereiro de 2024, viu? Que atualmente, né, o Thiago Nunes é o treinador aí da LDU, que tá na vice-liderança do campeonato equatoriano. Agora, a dúvida que paira no ar, né, como você bem disse, o Ancelotinho, o que ele vai escolher, principalmente no gol, viu? Porque essa é a grande dúvida. Afinal de contas, o John era o titular
titular, a gente bem sabe, né? Goleiro aí de várias conquistas no ano passado, à frente do Botafogo, mas como estava em negociação com o West Ham da Inglaterra, ele parou de treinar e o Léo Link assumiu a titularidade nos últimos jogos, fez boas atuações, só que aí o negócio é desfeito e agora, além deles dois, o Botafogo trouxe o reforço do Neto, né, que é um goleiro muito experiente, 36 anos, 15 temporadas na Europa, defendeu a camisa da Fiorentina, da Juventus, também do Arsenal, enfim. Aí agora ele tem os 3 à disposição e essa é a grande dúvida que paira no ar. Imagino que ele já deve ter essa altura do campeonato decidido já quem é que ele vai escolher, né? Claro que o John e o Léo Link largam um pouco na frente por já estar incorporados ao elenco, já estarem jogando aí e tudo mais. Mas é a principal dúvida para esse jogo. A gente falou do reforço do Neto, né? Ontem à noite, aqui no Rio de Janeiro, quem chegou foi o Cris Ramos, atacante espanhol, ele estava no Cádiz da Espanha. Na última temporada ele marcou 10 gols em 38 jogos, um atacante alto, 1,90 m, então aí dá um reforço no poderio ofensivo no que diz respeito a bolas aéreas, né? Então é mais um jogador que se incorpora a esse elenco do Botafogo. Ele agora vai fazer exames médicos, vai passar por todos aqueles trâmites contratuais. Se tiver tudo certo com ele, vai assinar por 3 anos com o Botafogo. Aí tem aquela opção de compra, na verdade tem a obrigatoriedade de compra do Botafogo se ele cumprir as metas estipuladas em contrato. Então é mais um jogador que chega aí para reforçar o time de David Ancelotti, que amanhã tem esse desafio diante da LDU aqui no Newton Santos e a casa vai estar cheia, viu? Por enquanto, até o momento, a gente tem informação de que mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Vamos ver aí, né, se amanhã aumenta esse número, mas com certeza a torcida botafoguense vai estar em peso aqui para apoiar o time. Haja visto também que o David Ancelotti amanhã vai completar um mês à frente do Botafogo. Ele foi apresentado no dia 14 de julho. Joana? E agora vai conhecer a Libertadores da América. É isso aí. E pro Botafogo, claro, atual campeão. O jogo tem um sabor diferente, minha amiga. Muito obrigada e bom trabalho. Aproveite esse calor que amanhã vem uma frente fria aí. Então aproveite. Vamos falar do Fortaleza? O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e os respectivos palpites, porque a gente adora, é viciado em palpitar e principalmente errar. É para isso que estamos. Quartas de final da Copa do Brasil. Vamos mostrar para você o chaveamento, vamos falar de mando de campo e de possibilidades. Datas também. Os confrontos eles vão acontecer com uma data FIFA no meio. Eles começam na última semana de agosto, aí data FIFA. Quando voltar da data FIFA, já voltaremos com as definições dos classificados, dos semifinalistas. Então, é assim que funciona. Vamos lá. Vou botar para você na tela o chaveamento. E aí estão os confrontos. Lado esquerdo da chave, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então teremos Clássico Mineiro nas quartas de final. Corinthians e Atlético Paranaense. Do lado direito da chave, Vasco da Gama e Botafogo, Fluminense e Bahia. Então aqui já dá para dizer que nós temos uma possibilidade alta, temos 75% de chances de termos um carioca na final, porque os 3 cariocas estão do mesmo lado. Nós temos uma chance de um finalista que nunca foi campeão, ou Botafogo ou Bahia. Seriam 2, mas como eles estão do mesmo lado, só um dos dois pode chegar, pode ser que nenhum dos dois chegue, mas só um dos dois pode chegar à decisão. Desses 8 aqui, os únicos que ainda não ganharam a Copa do Brasil são Botafogo e Bahia, e eles podem fazer uma semifinal, por exemplo, eles estão do mesmo lado da chave. É isso que temos assim num primeiro momento. Vamos lá. Vamos começar a análise aqui, lembrando o seguinte, 27 de agosto é a semana do jogo de ida, aí precisa ver se vai ser 27, 28, o que vai ser, cada jogo, qual data vai ser, quarta, quinta, aí a TV vai desmembrar. E 11 de setembro é a semana dos jogos de volta, aí dia 11, dia 12, aí vai depender. 5 de outubro começam as semifinais e a final começa 2 de novembro. Então, só para você já ter noção aí do calendário do que teremos pela frente. Vamos lá, com análise, com palpite, vou começar com esse Cruzeiro e Atlético. Eu acho que existiu na temporada, essa variação, ela é constante, tá? Na distância de um time para o outro na temporada. Ela já teve oscilações importantes. Então vamos lá, começou o ano, o Cruzeiro se remontando, né? O Atlético ainda vinha de não era terra arrasada, mas uma ressaca de um fim de temporada muito duro, onde ele podia ter tudo e não teve nada. E quase teve uma Série B para disputar.
porque perdeu as finais da Libertadores e da Copa do Brasil e ainda quase caiu no Brasileiro, quase caiu. Por uma bola na trave, talvez tivesse caído. E o Cruzeiro começou o ano ainda num processo, perdeu a final da Sul-Americana, o trabalho do Fernando Diniz não dava nenhuma perspectiva de que iria andar, inclusive ele estava demitido na virada do ano, aí vazou para a imprensa, antes de vazar para ele ficou revoltado, com razão, foi para o microfone, aí seguraram e depois não teve jeito. E aí o Cruzeiro começa o ano mal, tropeçando no Mineiro, o Cássio falhando, o Dudu e o Gabigol tentando achar espaço e não conseguindo. E aí a coisa andou no trabalho do Leonardo Jardim. Mas no Campeonato Mineiro, o Atlético levou de boa. Nem encontrou o Cruzeiro na final. O Cruzeiro nem chegou, o Cruzeiro caiu pro América. E o Atlético foi campeão. Então ali você tinha uma distância. Era um Atlético que tinha perdido jogadores, é verdade, do ano passado, perdeu Batalha, perdeu Zaratio, mas manteve ali uma base, né, e a vida estava seguindo. Ok. Trocou treinador, trouxe o Cuca, verdade, né? O Milito foi o técnico dos vice-campeonatos do ano passado. Mas aí, beleza, até o Campeonato Mineiro, até março ali, o Atlético tá legal, tá acima do Cruzeiro. Quando chega o Leonardo Jardim, isso vai diminuindo até o ponto de se inverter completamente, de uma inversão mesmo. Né? O Cruzeiro liderou o Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, né? O Cruzeiro ganhou do Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras, o Cruzeiro ganhou jogos grandes, o Cruzeiro se comportou muito bem no primeiro turno do campeonato, o Cruzeiro fez 11 vitórias em 19 jogos do campeonato, encontrou uma maneira de jogar, vários jogadores subiram de produção, exemplo do Cássio, por exemplo, o Fabrício Bruno fazendo uma grande temporada, o Caio Jorge num ano maravilhoso com a confiança lá em cima, tudo potencializado pelo coletivo, a partir do momento em que o Leonardo Jardim teve autonomia para tocar o projeto, sem megalomanias, sabe? Sem viagem. Ó, você manda, irmão. Tem jogador que ganha 3 milhões de salário e vai ficar no banco? Sim, se o senhor achar que tem que ficar, pode ficar. O senhor tem liberdade para fazer isso. Pois bem, deu resultado e o trabalho do Cruzeiro decolou. E aí, isso veio acompanhado de um momento instável institucional do Atlético. A SAF do Atlético com muitos problemas para honrar compromissos, inclusive gerando o que gerou, né? O Atlético teve jogadores aí cobrando extrajudicialmente, até judicialmente, caso do Rony, a dívida, né? Dívidas, pendências que o Atlético teria com eles. A campanha na Sul-Americana é uma campanha ruim, o Atlético tem que jogar repescagem, quase cai pro Bucaramanga. Aí foi o momento em que o Cruzeiro, beleza, o Cruzeiro passou. Só que nessas últimas semanas, o Atlético deu uma virada de chave, a semana do caos parece ter marcado. A semana do caos é a semana do Rony, né? O Rony vai embora, aí volta. Ali é a semana do caos. A instituição ficou muito exposta. Dali pra cá, quando começou a série de jogos contra o Flamengo, podemos pegar até o jogo contra o Bucaramanga também. O Atlético não vai tão mal assim, acaba perdendo em casa, mas o Atlético é melhor do que o Bucaramanga no jogo. Ali acontece alguma coisa. Não sei, assim, a gente tem impactos, a gente pode observar, a gente pode falar do que o campo mostra. O campo mostrou um Atlético contra o Flamengo, por exemplo, muito consciente taticamente do nível de esforço que teria que fazer para eliminar o Flamengo, de como teria que talvez até mudar alguns encaixes de marcação diante da qualidade do adversário, e o Atlético se comportou muito bem no saldo dos 3 jogos. Perde o jogo do Brasileiro do Maracanã, onde ele poderia ter tranquilamente aberto o placar no começo do jogo, fez um ótimo primeiro tempo, e passa na Copa do Brasil, elimina o Flamengo na Copa do Brasil. Então, saldo excelente, excelente. Aí no meio do caminho tem vitória contra o Red Bull Bragantino, tem empate em São Januário, a coisa melhorou. E o Cruzeiro vem sofrendo com a falta de perna nesse momento, uma dificuldade também de converter muitas ocasiões em gol, aí você tem os adversários que vão se defendendo melhor contra os times que estão no topo, mas tem faltado ao Cruzeiro perna. O Cruzeiro está sofrendo fisicamente, principalmente na parte final de cada jogo, na segunda metade dos jogos. E aí fez essa distância que estava, sei lá, aqui, vai cair para cá. Eu ainda acho o Cruzeiro superior, o trabalho da temporada. Tá? Acho o trabalho melhor, acho coletivamente o Cruzeiro um time mais confiável, mas a distância que nós vimos no início do Campeonato Brasileiro, um mês e meio atrás, não é a distância que temos hoje. Eu acho que é um confronto equilibrado, vejo o favoritismo do Cruzeiro, acho no todo da temporada o Cruzeiro mais confiável e o Cruzeiro decide no Mineirão, e isso também é um trunfo. Mas
Claro que tem jogo, claro. Se esse confronto é sorteado um mês atrás, o atleticano, meu Deus do céu. Hoje não, porque o Atlético apresentou sinais muito nítidos de melhora nas últimas semanas. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians é o seguinte, vai ligar o modo Copa? Porque o que o Corinthians fez ontem contra o Juventude, assim, não dá. Não dá. São 5 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, um time lento, moroso, muitas vezes parecia desligado do jogo. O Corinthians precisa entender que para chegar forte nesse confronto contra o Atlético Paranaense, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Porque vamos imaginar um cenário, eu vou pegar aqui a tabela do Corinthians, tá? O Corinthians nesse momento, pra você ter uma ideia, ele só tem 22 pontos no campeonato. O Corinthians fechou o primeiro turno com apenas 5 vitórias. Isso é muito pouco. Muito pouco. Então vamos lá. Vamos pegar os próximos jogos do Corinthians aí. O Corinthians tem o Bahia agora em casa. Aí depois ele tem o Vasco fora. E depois ele tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Se o Corinthians não faz 6 pontos nessa sequência, ele pode chegar no confronto contra o Atlético Paranaense na beira da zona de rebaixamento. E isso joga pressão, e isso pode fazer com que o Corinthians olhe para o confronto contra o Atlético Paranaense e pense o seguinte, é melhor eu segurar aqui, porque a minha situação no Brasileiro está muito ruim. E depois do primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, tem derby contra o Palmeiras em Itaquera pelo Brasileirão. Então tem uma sequência de jogos. O confronto anterior ao jogo de ida é contra o Vasco, é um confronto hoje quase que direto, né? Porque o Corinthians hoje, claro, ele não está numa situação tão desesperadora quanto a do Vasco, mas imagina, né? Ele está com 22 nesse momento. O Vasco tem 16. O Vasco pode dar uma achatadinha, pode dar uma diminuidinha na diferença. Então é um confronto para olhar com muita atenção. Se ele vai mal, cara, se ele vai mal nesse jogo, a pressão que vai jogar para o confronto da Copa do Brasil, talvez fazendo até o Dorival ter que poupar aqui e ali, por mais que seja a chance mais real de título que tem na temporada. Mas o que deve ser prioritário? Buscar a Copa do Brasil ou se manter na primeira divisão? Acho que é uma resposta muito óbvia, muito óbvia. E o Corinthians sem Memphis, nesse momento, sem Carrilho até o final do ano, como disse o Dorival. E aí a gente ouvia, vocês também pegam muito do pé do trabalho do Dorival, porque o Dorival nunca teve o trio Memphis, Garro e Yuri. Aí finalmente teve agora na Copa do Brasil contra o Palmeiras, tá vendo? Ele precisava ter o trio. Gente, o negócio é o seguinte, nenhum trabalho só pode andar se tiver todos os titulares à disposição, porque nenhum trabalho tem todos os titulares à disposição o tempo todo. Nenhum. Esquece. Claro que você tem pilares que são importantes, dos quais você não pode abrir mão de um time. Agora, se o seu time só anda quando esses pilares estão disponíveis, se você não tem um plano B que funcione, esquece, irmão, seu trabalho não vai andar, porque vai ter suspensão, porque vai ter lesão, porque é impossível ter os caras todos o tempo todo. E já é o caso de agora, não terá o Memphis. O Corinthians precisa abrir o olho. Nesse confronto aqui, só para eu conferir certinho o mando de campo, o Corinthians decide em casa. Então o primeiro jogo é Curitiba, segundo jogo é Neoquímica Arena. Jorge, o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Dá para eliminar o Corinthians? Eu posso dizer que sim. Agora, não nos esqueçamos de duas coisas. Acho que tem muito... E isso não é desmerecer de jeito nenhum, gente, a classificação do Furacão. Mas vamos lá, a gente não pode ignorar que o São Paulo teve um goleiro expulso aos 3 minutos de jogo, num confronto que tinha vantagem do São Paulo mínima, de um gol. Muda tudo, é uma expulsão que muda tudo. Não é algo normal, corriqueiro, é algo que a gente está sujeito a ver no futebol. Um lance muda tudo, uma expulsão, um gol contra, uma falha individual, um frango do goleiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é sempre que acontece. Às vezes acontece e não muda nada. Não tem peso no resultado final. Nesse caso, teve. Segunda coisa que nós não podemos esquecer. O Atlético Paranaense, nesse momento, é 12º colocado da Série B. Aliás, de todos os times que sobraram, o único que não é da elite da primeira divisão é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, neste momento, está a 5 pontos da zona de rebaixamento. 5 pontos do América Mineiro, que é o primeiro time da zona de rebaixamento para a Série C. Então, por mais que a classificação tenha vindo contra o São Paulo, eu acho que tem todo um contexto que ajuda a explicar a classificação, e por mais que o Corinthians viva um momento instável que vive,
não dá para dizer que o Corinthians não é favorito, por decidir em casa, por ter mais peças e por ter mostrado no confronto contra o Palmeiras um nível de Copa, um nível de atenção. Claro, ali tem o fator derby, né? Contra o Palmeiras o comportamento é diferente, a postura é diferente, porque o jogo é diferente, né? E o mesmo vale para o outro lado, para o Palmeiras, quando se comporta quando enfrenta o Corinthians. O jogo é muito grande, mas é uma amostra de como esse time pode competir nesse formato. Acho que o Corinthians passa pelo Atlético Paranaense. Então, meus palpites até agora, Cruzeiro e Corinthians. Vamos lá, para o outro lado da chave. Vasco e Botafogo. Eu acho aqui que nós temos uma distância... eu não sei se nível Corinthians e Atlético Paranaense, porque nós estamos falando de séries diferentes. Mas eu acho que tem uma distância relevante aqui. Relevante. De qualidade, de momento, e ainda tem o fato do Botafogo decidir em casa. São Januário é uma fortaleza para o Vasco. Se a situação para o Vasco hoje não está pior, deve-se muito a São Januário, ao seu fortíssimo mando de campo, né? Então o Botafogo vai decidir fora. Ele tem a vantagem de trazer o confronto para o seu estádio, e o Botafogo é mais time, tem muito mais qualidade, tem muito mais elenco, opções de elenco. Aliás, se você for olhar da galera que sobrou aqui, se você for olhar em peças hoje, tá? Profundidade de elenco, peças, opções para o treinador. Talvez o Botafogo seja o melhor dos 8 nesse sentido, no momento. Com os reforços que chegaram, com o Montoro que chegou, com o Danilo que chegou, com o Correia que chegou, com o Arthur Cabral que chegou. Olha as contratações que o Botafogo fez. Olha o nível. Tem o Neto chegando pro gol agora, né? Já que o John ia, mas não vai. Então, acho que é uma diferença aqui muito clara, muito clara. Eu ficaria surpreso se o Botafogo não passasse pelo Vasco. Aí a galera vai pegar o corte. Olha aí, está menosprezando, chupa! Se o Vasco passar, acontece, gente. Eu errei uma porrada de palpite na fase anterior. É palpite. Quantas vezes vimos no futebol o time não favorito classificar? Seria alguma surpresa? Não é. Dada a grandeza do Vasco, dado que isso aqui é um clássico, e aliás, na balança desse clássico, o Vasco se sai muito melhor do que o Botafogo. É o clássico com a maior disparidade na história, no retrospecto, de um nível muito alto de vitórias do Vasco em relação ao Botafogo, um número muito elevado. Tudo isso entra, tudo isso eu não ignoro, mas eu não posso deixar de olhar o momento, a qualidade, o investimento. O Botafogo tem um elenco caro, o Vasco sofre para seguir a vida dele no Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentaram agora na volta para a Copa do Mundo e foi uma vitória 2-0 em Brasília, mando do Vasco, vitória do Botafogo, absolutamente tranquila. E o Botafogo, nesse início de trabalho do Ancelotti, ele tem um jogo péssimo, horroroso, que é o jogo contra o Cruzeiro, onde ele foi dominado amplamente. Mas ele tem outros bons jogos. Ele tem um bom confronto contra o Red Bull Bragantino, um primeiro jogo muito bom no Newton Santos. Ele tem uma goleada contra o Fortaleza, que tem um contexto de uma expulsão também no começo do jogo, mas é 5-0 o placar do jogo, né? É 5-0. Então ele tem, né, a própria vitória contra o Vasco, enfim. Então ele tem mostrado nessa volta muito mais do que o Vasco, que hoje, inclusive, está na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por tudo isso, acho que o Botafogo é favorito nesse confronto. Fluminense e Bahia, tenho dificuldade aqui, acho muito equilibrado, muito equilibrado. Fluminense conseguiu fazer um grande jogo contra o Bahia, com o time praticamente todo reserva no último sábado. Acho que o Fluminense completo e decidindo no Maracanã e colocando energia na competição, foco na competição, acho que o Fluminense é favorito. O Bahia ainda não me passa confiança. Acho que esse é o problema do Bahia, né? Às vezes é o sistema defensivo que se comporta muito mal, como se comportou contra o Fluminense. Às vezes é o sistema ofensivo que não converte muitas das oportunidades que cria, o que vem sendo um calcanhar de Aquiles no trabalho do Rogério Ceni na temporada. Acho que de qualidade mesmo, de elenco, de peça, o Fluminense é melhor. E tem o fator decidir em casa, decidir no Maracanã. A gente sabe que o mando aqui ele é muito importante para um confronto de um nível de equilíbrio tão grande. Eu acho que o mando aqui pesa muito. Então aqui eu tendo a apostar, tendo a acreditar que passa o Fluminense. Mas eu acho um confronto muito equilibrado, tá? Ele só não tem um nível de equilíbrio de Cruzeiro e Atlético, porque não é um clássico, não tem o fator rivalidade, que muitas vezes encurta distâncias e torna os confrontos até mais equilibrados do que eles são. Mas olhando bola mesmo, olhando qualidade, olhando os dois times, acho que aqui você tem um favoritismo para o Fluminense. Agora, tem um componente de pressão
que eu acho que tá maior pra cima do Bahia do que pra cima do Fluminense. O torcedor do Bahia, ele tá cobrando demais, e eu queria fazer um ponto sobre isso aqui pra fechar o vídeo. Eu acho que ele cobra com absoluta razão. Você pode discutir, às vezes, a forma, né? Porque teve a história da coletiva no fim de semana, né? Que reclamaram bastante. Ali não é postura de jornalista. Entenda, hoje a cobertura esportiva, ela mudou. Hoje temos o jornalista do grupo de mídia grande, tradicional, né? Aquele jornalismo mais tradicional. E você tem os influenciadores, que tem uma pegada mais torcedora, que tem outro tipo de linguagem. E não adianta, porque eles conseguiram o espaço deles hoje. Não tem como você brigar com isso. Você vai conviver. E aí o público vai decidir que tipo de conteúdo ele quer consumir. Então, acho que não é tratar isso como um grande problema. Nossa, olha aí. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas vamos lá. A não ser que você cruze linhas de respeito e tal, aí nós já estaríamos falando de outra seara. Agora, voltando ao ponto da cobrança. O torcedor do Bahia, sim, tem o direito de cobrar um desempenho melhor do Bahia nas competições. Sim. O torcedor do Bahia está correto. Quando ele cobra que o time tenha uma melhor performance, que o time brigue pelos títulos, porque o Bahia está recebendo o maior investimento da sua história. E toda vez que você tem um clube recebendo o maior investimento da sua história, o mínimo que você espera é que isso se traduza, de alguma maneira, em retorno esportivo. Então é normal a cobrança. É absolutamente normal. O Bahia já caiu na primeira fase da Libertadores, a gente entende que era um grupo difícil, era o grupo da morte, já caiu no mata-mata da Sul-Americana, né? Com o goleiro falhando, que é outro problema também, não dá. E aí isso entra no combo de cobranças. Não dá para o Bahia ter o investimento que tem e ter os goleiros que tem no elenco. E nós estamos em agosto e o Bahia já deixou uma Sul-Americana pelo caminho por isso, já deixou vários pontos no campeonato por isso e não resolveu o problema com capacidade de investimento. Então, é correto cobrar. Correto. Acho que o torcedor do Bahia está no seu papel, desde que entenda ali a proporção da cobrança. O Bahia, por exemplo, não perde no Brasileirão há 7 jogos. O Bahia está no G4. O Bahia é 4º colocado do Campeonato Brasileiro. É uma excelente campanha. Só que o torcedor olha e fala, você pega o confronto com o Retrô, o Bahia poderia ter feito mais. Você pega, né, a Sul-Americana e a Libertadores, o Bahia poderia ter feito mais. O Bahia deu vacilos na primeira fase da Libertadores que não poderia dar. É o se liga. Não significa que o torcedor está dizendo que está tudo errado. Está tudo errado no Bahia. Nada presta. Olha como o torcedor é injusto. Não se trata disso. Mas é o torcedor colocar as coisas no seu devido lugar. Olha, o Bahia não vai ser uma potência no primeiro ano. Mas ele pode ir muito mais longe do que ele tem ido. Eu acho que esse é o recado que precisa ser dado. E esse nível de pressão o Bahia terá. O Bahia empatou com o Sport, gente, recentemente, no Campeonato Brasileiro, sabe? São pontos assim que você não admite. Você não pode perder ponto pro Sport. Você pegou os reservas do Fluminense em casa, não conseguiu ganhar, ficou à beira de perder o jogo por 3-2, sabe? Então é preciso haver esse nível de cobrança no Bahia, eu entendo totalmente. É isso aí, vídeo feito, análise feita, estamos prontos para errar os 4 confrontos, é isso aí. Deixa o seu palpite, para você os 4 classificados serão quais? Deixa os seus palpites aí nos comentários do vídeo. E lembrando que, em termos de grana, os times classificados para as semifinais vão ganhar R$ 9.922.500. Então, a vaga para a semifinal vale mais R$ 10 milhões para os 4 que avançarem. Depois, na final, o campeão ganha uma premiação de 77 milhões. Eu estou falando da premiação da respectiva fase, tá? Você soma esse valor a tudo que já foi recebido nas fases anteriores. O campeão ganha mais 77 milhões de cota pelo título, o vice-campeão ganha mais 33 milhões de reais de cota pelo vice-campeonato. Então, é uma competição que paga muito, muito bem, e isso tá no radar dessas equipes, dessas 8 equipes também. Deixa então os palpites nos comentários. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.